Glória a Deus, eu saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus nesta noite, quando estamos aqui juntos para tributarmos ao Senhor honra, glória, louvor e toda adoração. Sinto-me muito honrado em fazer parte deste culto nesta quinta-feira, nesse estúdio. Agradecer ao Senhor por esta oportunidade que o Senhor nos proporciona estarmos reunidos aqui. Ao nosso pastor presidente, pastor Lúcio França, nosso pastor presidente de missões, pastor Adriel, e mandar um abraço a todos os irmãos que estão assistindo esta live, este programa. Se nós formos citar o nome de todos os irmãos, passaríamos minutos aqui, porque muita gente está conectada neste programa, e eu quero que você seja alcançado hoje por esta presença que já invade esse estúdio, porque a presença de Deus é real aqui, e eu tenho uma palavra de Deus nesta noite para a tua vida, e eu creio que o Senhor irá alcançar o teu lar, a tua casa, a tua família, com toda sorte de bênção, amém? Quero compartilhar com você um texto sagrado, que se encontra no livro de Lucas, capítulo 5, que diz assim: aconteceu que, ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. Viu dos barcos junto à praia do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, lavaram as redes, entraram em um dos barcos, que era o de Simão. Pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, e assentando-se ensinava do barco as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Mas sob a tua palavra lançarei as redes. Fazendo isto, apanharam grande quantidade de peixes, e rompia-se-lhes a rede. Então fizeram o sinal aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-los. E foram, e encheram ambos os barcos a ponto de quase irem a pique. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Pois à vista que a pesca que fizeram, admirando-se, e apoderou-se dele todos os companheiros, bem como Tiago e João, filho de Zebedeu, que eram seus sócios. E disse-lhe Jesus a Simão: não temas, doravante serás pescador de homens. E arrastando eles o barco sobre a praia, deixaram tudo e o seguiram. E arrastando eles o barco sobre a praia, deixaram tudo e o seguiram. Glória a Deus. Esse texto é um texto bem conhecido da palavra de Deus. É um texto que fala de milagres, e nós expormos acerca de milagres é dar ênfase ao nome que está acima de todo nome. Eu estou falando do nome de Jesus, porque a Bíblia diz que por onde Jesus passava, multidões o acompanhavam. Por onde Jesus passava, grande era a multidão. E esse texto de Lucas capítulo 5 fala acerca da pesca maravilhosa, pois um certo dia a Bíblia diz que o Senhor desce à beira da praia de um lago, e esse lago era o lago de Genezaré. A Bíblia diz que Jesus vai descendo sobre aquele lago, e de longe a Bíblia diz que ele avista dois barcos, e um desses barcos era de Simão Pedro, um dos líderes da colônia de pescadores daquela cidade, daquela região. E a Bíblia diz que ele, aproximando-se daqueles barcos, viram que os pescadores acabaram de chegar de uma pesca. E quem acaba de chegar de uma pesca, eu acredito que todos nós pensamos que chega com uma providência, porque eu nunca vi
Nenhum pescador ia ao rio e voltar sem nenhum tipo de peixe. Ainda que ele vá e não traga o que queira comer, ou que almejou pescar, mas ele não volta de mãos vazias. Só que esse texto, a Bíblia diz que os pescadores passaram a noite toda pescando e nada apanharam. E a Bíblia diz que agora eles estão lavando as suas redes, tirando os entralhos, tirando o sujo que ficou nas redes, porque a pesca foi uma pesca frustrada. E a Bíblia diz que agora Jesus chega sobre aquele cenário de frustração, encosta perto de um dos barcos de um homem chamado Simão. E ele diz: me empresta o teu barco para eu pregar. Irmãos, nos dias de hoje, se fôssemos eu e você que fizéssemos esse pedido, alguém nos fizesse esse pedido, no momento de frustração, no momento de angústia, no momento de tribulação, nós responderíamos rispidamente. Só que a Bíblia vem dizer que Simão Pedro, ouvindo o que Jesus pediu a ele, imediatamente ele concedeu, imediatamente ele cedeu, ele deu o seu barco para Jesus pregar. E a Bíblia diz que aí Jesus entra novamente e diz assim: faz mais um favor para mim, tu mesmo pega o teu barco que tu me emprestou e agora afasta ele um pouco dessa multidão, para que eu possa pescar, porque a multidão era muito grande, e Jesus estava ali abafado, precisava de espaço para expor aquilo que o Senhor propôs sobre o seu coração. E a Bíblia diz que Simão pega o barco e afasta o barco da praia, e dá para que Jesus venha ministrar a palavra. Muitas das vezes Jesus tem nos pedido coisas e a gente não tem dado aquilo que Ele tem nos pedido. Só que Simão Pedro vem nos dar uma lição esta noite. E a lição que Simão Pedro vem nos dar é que é melhor obedecer do que sacrificar. Porque ele sabia que aquele homem não era um homem qualquer. Porque para estar uma multidão atrás de um homem, é porque ele teria algo a dar para aquele povo. E a Bíblia diz que Jesus começa a pregar, e a mensagem não é mamão com açúcar, a mensagem é uma mensagem dura, mas que o povo parou para ouvir. E a Bíblia diz que não só o povo, mas Simão estava trabalhando, Simão estava lavando a sua rede, tirando a sujeira de uma pesca frustrada. Só que quando Jesus começa a pregar, a Bíblia diz que Simão para o que ele está fazendo para ouvir o que Jesus está dizendo. Eu vou repetir de novo: Simão para o que está fazendo e passa a ouvir o que Jesus está dizendo. Todas as vezes que nós largamos algo que nós estamos fazendo e paramos para ouvir o que Jesus tem para nos dizer, irmãos, nós não andamos desnorteados, nós não andamos alvoroçados, nós não andamos perturbados, nós não andamos afligidos, nós não andamos atribulados com o que há de acontecer no dia vindouro. Simão estava trabalhando, só que quando Jesus parou para ministrar sua palavra, ele também largou tudo o que ele estava fazendo para ouvir o que Jesus tinha para dizer. Muitas das vezes o nosso problema é que nós não queremos largar devidas coisas, determinadas coisas, para parar, para ouvir o que Jesus tem para nos dizer. Só que hoje o céu te alcançou intermédio dessa live e está entrando dentro da tua casa, do teu lar, da tua família, e eu quero te dizer que você é um bem-aventurado, você é uma boa bem-aventurada, porque você parou o que você estava fazendo para ouvir o que Jesus tem para te dizer. E Jesus pregou, irmãos, ele pregou, e a Bíblia diz que após ele terminar a sua mensagem, ele devolve o barco a Simão Pedro, e ele olha para Simão e diz assim: volta para o mar. Talvez já vá ter dito uma dúvida no coração de Simão, porque nós somos homens. Aquele homem, pensa comigo, chefe da colônia de pescadores, aquela cidade, toda a renda per capita dela girava em torno da pesca. Quem pescasse, pastor Adriel, tinha o que comer. Quem não pescasse, não tinha o que comer. Se pescasse, tinha roupa para o Natal para a criança. Se não pescasse, não tinha roupa para o Natal para a criança. Se pescasse, tinha um bom jantar. Levava a mulher para o restaurante nos dias de hoje, né? Se não pescasse, não tinha comida no restaurante, só comia aquele RO que normalmente a gente faz à noite, né? Só que Simão ouviu a palavra, e todas as vezes que eu paro para ouvir o que Jesus tem para me dizer, eu tenho um norte, eu tenho uma direção. Sabe qual é o nosso problema muitas das vezes? Eu sou da época que toda decisão que a gente fosse tomar, a gente consultava os líderes e dobrava o joelho para orar.
Toda atitude que a gente viesse tomar, a gente consultava a nossa liderança e pedia oração. Sabe o que é isso? Buscar o norte de Deus para as nossas vidas. Simão parou e ouviu o que Jesus tinha para dizer. Agora ele não anda mais desnorteado. Jesus devolve o barco e diz assim: volta lá onde tudo deu errado. Só que agora, Simão, tu não vai fazer da tua maneira, tu vai fazer como eu te ordenar. Tu vai pegar tuas redes agora, Simão, e tu não vai lançar para onde tu achas que tem peixe, porque tu nascestes nesses rios, só que eu criei os rios. Tu conhece todos os becos desses rios, só que eu formei esses rios. Tu conheces os peixes, irmão, só que eu criei os peixes. Tu conhece tudo sobre esses rios, só que eu criei o tudo do nada, Simão. E sobre a minha palavra eu te digo: lança agora a tua rede para a direita, que representa o norte certo. Sabe por quê? Todas as vezes que nós queremos fazer do nosso jeito, pastor Adriel, não dá certo. Todas as vezes que nós queremos fazer da nossa maneira sem consultar a Deus, não vai dar certo. Sem ter um norte, sem ter uma direção, sem ter um rumo, sem ter um porto seguro, não vai dar certo. Simão era presidente daquela colônia de pescadores. O homem sabia onde tinha peixe. O dia que ele quisesse comer um tucunaré assado, ele sabia onde tinha um tucunaré assado para ele pegar. O dia que ele quisesse comer uma caldeirada de tambaqui, ele sabia onde tinha tambaqui para pescar. Só que agora a Bíblia vem dizer nesse texto que ele foi buscar o alimento e não trouxe nada. Ele não pegou nada. Só que agora Jesus chega para mudar o cenário e a história. Diz assim: pega esse barco, volta lá onde não deu certo. Só que agora, Simão, tu não vai fazer do teu jeito, tu vai fazer como eu te mando. Às vezes a gente pensa que a gente é a última Coca-Cola do deserto, o último biscoito do pacote. Se eu não tiver, não dá certo. Se eu fizer, não dá certo. Se eu não tiver envolvido, não vai prestar. Jesus sempre vai levantar alguém com uma capacidade maior do que eu e do que você, para preencher todo vazio, todo vácuo, toda lacuna que tem necessidade de ser preenchida na sua obra nesta terra. E a Bíblia diz que Simão olhou para Jesus e disse: mas Senhor, nós pescamos a noite toda. Em outras palavras, ele queria dizer o quê? Eu conheço esse rio, e se tivesse peixe eu tinha trazido. Só que a Bíblia vem dizer, Simão diz assim: eu ouvi a tua pregação, e sobre a tua palavra eu vou lançar a rede. Irmãos, quando Jesus vai liberar uma palavra rema para a tua vida, não duvide, obedeça. O sábio obedece e o tolo sacrifica. Vou dizer de novo: é melhor obedecer do que sacrificar. Simão queria questionar, mas não questionou, ele obedeceu. E obediência é sinônimo de bênção. Obediência gera bênção. Simão tinha tudo para questionar, porque conhecia, sabia onde tinha peixe. Ele era chefe, só que ele encontrou com um maior do que ele. E ele disse: sobre a tua palavra eu vou. E ele foi. E o texto vem dizer que ele lançou a rede sobre o lado que Jesus o norteou, direcionou. Todas as vezes que Jesus nos direciona em fazer algo, nunca vai dar errado, nunca vai ter frustração, porque ele sabe de tudo. A vontade do Pai, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Ele é inerrante, ele jamais, nunca vai errar. Talvez o cenário dentro da tua casa hoje não esteja favorável, só que tu parou para ouvir essa palavra. Talvez o teu casamento esteja por um fio, só que Jesus te escolheu hoje para assistir essa live, para mudar essa história. E você está parando para ouvir a palavra, e esta palavra vai invadir o teu coração, a tua vida, vai te nortear, vai mudar a tua história, a tua casa, a tua estrutura. O texto vem dizer que Simão lança a rede, e quando ele issa a rede para cima, a Bíblia vem dizer que ia se rompendo a rede, porque a pesca era maravilhosa.
A Bíblia diz que ele issa a rede para cima, a rede assim rompendo, o barco estrelando, quase a naufragar. E o texto vem dizer lá no início que eram 2 barcos. Só que Jesus visitou de Simão. Agora a história vem dizer que no momento que a pesca dele é maravilhosa, e ele está vendo que ele ia perder o que Deus deu para ele, porque a Bíblia diz que a rede assim rompendo. O texto diz que ele olha para a beira da praia, para os companheiros dele que estavam lá. Ele diz: ei, companheiros, venham aqui, venham me ajudar, porque o que eu peguei aqui, o que eu recebi dá para mim, dá para você, dá para todo mundo que está na beira dessa praia, e ainda vai sobrar. Sabe qual é a lição que eu aprendo aqui? Uma das lições mais lindas que todos nós cristãos temos que ter: gratidão. O primeiro cenário na vida de Simão não era favorável e ele não estava só. Só que agora Jesus não chama todo mundo que estava envolvido na pesca frustrada, chama apenas ele e abençoa a sua vida. Só que ele não é ingrato de não lembrar de quem pagou o preço com ele. Ele não é ingrato de não lembrar de quem chorou com ele, de quem orou por ele, de quem estava pagando o preço com ele. Muitas das vezes nós somos ingratos. O Senhor aproxima pessoas perto de nós, que no nosso pior momento da nossa vida, eles estão chorando com a gente, eles estão com a gente, estão fazendo campanha com a gente, estão subindo o monte com a gente, estão descendo o vale com a gente, estão chorando com a gente, estão comendo aquela sobra com a gente, estão repetindo aquela roupa com a gente, estão participando dos piores momentos da nossa vida. Agora Jesus pega a mão da nossa história, aleluia, e a gente não tem a gratidão de lembrar de quem pagou o preço junto com a gente. Só que Simão vem nos ensinar a ser gratos. Ele olha para a beira da praia e lembra de quem estava com ele na pesca frustrada, e ele chama para compartilhar o que ele recebeu. Porque isso é o reino de Deus, é amar o teu próximo como a ti mesmo. E a Bíblia diz que eles enchem ambos os barcos de maneira tal, sem limite, que quase iam a pique. E a Bíblia diz que agora eles voltam para a beira da praia. E ao retornarem para a beira da praia, o cenário é lindo, porque a Bíblia vem dizer que Jesus estava lá esperando Simão, no mesmo lugar que ele liberou a palavra sobre a vida de Simão. No mesmo lugar que ele chamou Simão, Jesus estava esperando ele voltar. Sabe por quê? Todas as vezes que o Senhor deliberar uma palavra profética sobre as nossas vidas, Ele vai ter o prazer de esperar quando nós obedecermos o que Ele mandou nós fazermos. Ele vai ter o prazer de esperar nós retornarmos, para olhar para nós e dizer mesmo assim: não é melhor fazer como eu digo? Não é melhor fazer do meu jeito? Não é melhor obedecer do que sacrificar? O texto vem dizer que Simão volta, larga o barco e já sai de joelho aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, te ausenta de mim. Te ausenta porque eu não valo nada, eu não presto para nada. O que o Senhor fez encheu o coração daqueles homens de temor, a ponto de eles serem: te ausenta porque a gente não presta para nada. Existem coisas, irmãos, escute isso aqui, que o Senhor vai fazer nas nossas vidas que vai nos causar constrangimentos, porque vai ser coisas grandiosas, vai ser coisas gloriosas. Aí aqui começa a primeira separação dos primeiros discípulos para andarem com Jesus. O Senhor olha para Simão e diz assim: Simão, até hoje tu foi pescador de homens. Simão, até hoje tu fez do teu jeito. Em outras palavras, Simão, até hoje tu andou no meio do pitiu, só que agora em diante tu serás pescador de homens. A partir de hoje tu serás pescador de homens. E a Bíblia diz que eles largaram tudo e seguiram Jesus. Sabe por quê? Pega isso aqui para a gente fechar e orar. Cassete, cantar um louvor e nós orarmos. Porque Simão largou tudo e seguiu Jesus, porque ele viu que o que ele recebeu era o suficiente para um tempo determinado para ele sobreviver.
Só que o que deu a ele tinha o poder não para dar um dia, 2 dias, mas para a vida eterna. Todas as vezes que eu deixo algo para seguir Jesus, eu aprendo que eu não ando com a bênção, mas eu prefiro andar com o dono da bênção. E esta noite o céu está te chamando. Você que está ouvindo esta live, que está afastado dos caminhos do Senhor, você que está ouvindo esta live e não é crente, não é evangélico, hoje o céu está te proporcionando uma direção certa, um norte certo. Você não vai mais andar errante, você não vai mais andar desnorteado, você não vai mais fazer as coisas da tua maneira, porque hoje o Senhor me trouxe aqui como voz profética do evangelho para dizer para você que Ele tem uma direção certa para você. Pare de andar na direção errada, pare de fazer da tua maneira, do teu jeito, porque o céu tem algo melhor para a tua vida. Oh, aleluia.